Bom, galera, bem-vindos ao nosso projeto 2020 do Colégio Naval, projeto de Química. Aqui, professor Matheus Almeida falando. E a gente vai ver algumas questões que caíram no Colégio Naval nos últimos anos, tá? Pra gente pegar uns bizus, resolver algumas questões de Química, questões importantes que caem na prova. Tudo bem? Para os meus alunos, algumas matérias a gente ainda não viu, tá bom? Mas isso já vai servir como base já para a gente ter uma noção do que a gente vai estudar também, beleza? Vou dar alguns bizus, trazer alguns resumos também para a gente poder resolver as questões, tá bom? Então vamos para a primeira questão aí, ó. Questão de 2017 do Colégio Naval sobre substâncias simples e compostas. Tá aí, questão número 33. Marque a opção que apresenta apenas substâncias compostas. Substâncias compostas. O que são substâncias compostas? Primeiro vamos olhar o que é uma substância simples, né? Substância simples é aquela que apresenta um elemento. Substância composta é aquela que apresenta dois ou mais elementos. Partindo desse pressuposto, eu só quero isso aqui. Tudo bem? Se eu quero só substâncias que possuem dois ou mais elementos, eu vou avaliar cada alternativa. Então aqui eu tenho H2O2, S8. Só tenho substâncias simples. Matheus, como é que eu vou diferenciar quando é uma substância composta? Uma substância composta. Eu tenho que ter duas letras? Como é que é? Beleza, pode ter até duas letras, mas as letras têm que ser maiúsculas, tudo bem? Se eu tiver duas letras assim, ó, uma maiúscula e uma minúscula, representa um elemento só, elemento cloro, tudo bem? Então tem que ser duas letras maiúsculas. Por exemplo, a água é uma substância composta? É, por quê? Porque possui H e O, hidrogênio, oxigênio, tudo bem? Então vamos lá. Letra A, H2O2, S8. São só substâncias simples. Eu quero o quê? Substâncias compostas. Tudo bem? Tem aí, ó, I2O3H2O. Também não, eu só tenho uma composta, mas eu quero que todas sejam compostas. Então, COHENH3. Ih, Matheus, tô achando que é essa daí, hein? Mas, ó, presta atenção, ó. Esse HE aqui, ó, é uma maiúscula e uma minúscula. Se é uma maiúscula e uma minúscula, representa um elemento só. Elemento hélio, tá? Então, aqui eu tenho duas compostas. Mas eu quero três, beleza? Vamos para de baixo. H2O, N2, Cl2. Aqui eu só tenho H2O como composto, tá? N2 é simples, Cl2 é simples também. Vamos olhar a letra E. NO2, H2O, NaCl. Composto, composto, composto. Então essa é a letra certa, beleza? Letra E é a letra certa. Então uma questão bem simples, bem tranquila. Só pegar a definição de que é substância simples, substância composta para você resolver. Essa daí tu mata de letra. Tá bom, galera? Vamos lá, questão de 2019, gráfico de mudança do estado físico da matéria. Questão número 49, vamos lá. Analise o gráfico abaixo que representa o aquecimento e resfriamento de uma substância. Olha só, não vou nem olhar as alternativas, já vou olhar para o gráfico. Olha só como é que esse gráfico está bonito. Olha só, ele possui constâncias, tá vendo? Olha esse B aqui, ó. Possui constâncias, tá vendo? Então, possui uma temperatura 1 e 2 definida e constante. Olha o G e o I também, ó. Isso representa uma substância pura, tudo bem? Uma substância pura, ela possui um ponto de fusão e um ponto de ebulição definido e constante. Então, pode pensar na água. A água é uma substância pura. Por quê? Porque a gente sabe que a água pura, uma água destilada, tá? A água destilada, ela possui o ponto de fusão a 0 graus. Então, quando você resfria, quando chega a 0 graus, ela já começa a congelar. E quando chega a 100 graus, ela passa já a ser água líquida com vapor de água. Então, ele já possui um ponto de fusão e um ponto de ebulição definidos, tudo bem? A partir disso, olhando o gráfico, eu já consigo matar a questão, beleza? Só olhar, verificar, definir se ele tem pontos de fusão e ebulição definidos e pronto. É só isso. Então lá, sobre esse gráfico é correto afirmar. Em A e J há sistemas bifásicos.
O que é sistemas bifásicos? São sistemas que eu possuo mais de uma composição, não vou dizer composição, mas de uma forma, um estado físico diferente. Por exemplo, se eu tiver um cubo de gelo e colocar dentro de um copo de água, eu vou ter água líquida e água sólida, né, em formato de gelo. Então ali eu vou ter um sistema bifásico, tudo bem? Se eu definir aqui o primeiro como ponto de fusão e o segundo como ponto de ebulição, que são no B e no I, eu sei que ele perguntou do A e o J, mas eu vou começar pelo B e pelo I, que são pontos de fusão. No B e no I, aqui eu vou ter sólido mais líquido. No I também, sólido mais líquido, tá? Aqui no D e no G, eu vou ter líquido mais gasoso. Nos dois, tá bom? Então, abaixo do B, a temperatura é menor. Então, aqui eu só vou ter sólido. Aqui, mesma coisa. Eu só vou ter sólido. Aqui ele me afirma que o sistema é bifásico. O sistema aqui é bifásico? Não é bifásico. Por quê? Porque só é sólido. Só vai ter uma fase. Você só vai ver, se for água, só vai ver gelo. Tudo bem? Letra B. E e F coexistem substâncias no estado sólido e líquido. E e F. Aqui, ó. Ele tá falando disso aqui, ó. Vou apagar esse aqui de cima. Ele tá falando dessa parte aqui. Aqui, ó. Cara, aqui é depois do ponto de ebulição. Aqui é depois do ponto de ebulição. Aqui eu só vou ter gás. Tanto de um lado quanto do outro. Só vou ter gás. Então eu só vou ter a substância no estado gasoso. Então aqui ele fala que é sólido e líquido. Pronto, já não é. Tá bom? Em B, há a liquefação da substância. Em B, há a liquefação da substância. Não há liquefação da substância no B. Porque a mudança do estado físico... Lembra que eu falei que aqui em A, aqui no B, é sólido mais líquido? Se é sólido mais líquido, a passagem do sólido para o líquido a gente chama de fusão. Então, fusão, mudança, sólido para líquido. Tá bom? Ele falou que houve uma liquefação. Não, não houve. Tá bom? D. Se trata de uma substância pura. Olha aí, ó. Lembra que eu falei que quando tem pontos de temperatura constantes, 2 pontos de temperatura constante, eu não tenho uma substância pura? Lembra que eu falei isso? Porque essa é a definição de substâncias puras. Ter o ponto de fusão e ebulição definidos e constantes. Então aqui a letra certa é a letra D. Beleza? Na letra E, entre T1 e T2 coexistem 3 estados físicos da matéria. Então ele está falando desse ponto aqui, ó. Cara, entre esse ponto e esse ponto só tem um estado físico. Na verdade não tem, tem dois. Tem dois, desculpa. Aqui é sólido. Não, só tem um mesmo. Aqui, ó. Aqui é líquido. Tá? Então aqui é sólido. Aqui no B, sólido mais líquido. Tá? Aqui no C vai ser líquido. Tá bom? Então a alternativa certa é a alternativa D. Se trata de uma substância pura. Tá bom, galera? Bom, vamos continuar. Questão de 2017, número atômico e número de massa. Vamos lá, questão 2017, número 38. O elemento químico alumínio, largamente utilizado em utensílios domésticos, tem o número atômico 13. Então aqui, ó, alumínio possui o número atômico 13. E o número de massa, 27. Beleza. Ele falou que o seu íon Al+3 é muito utilizado no solo. Utilize a opção que apresenta respectivamente
número de prótons, elétrons e nêutrons presentes no íon 3+. Então, o íon 3+ aqui vai ser 2713 também, tá? Só coloquei aí. Qual é a definição de número atômico e número de massa? Número atômico a gente chama de Z, tá? Quando o átomo está no estado fundamental, quando ele possui a mesma quantidade de elétrons e prótons, eu digo que esse átomo está no estado fundamental, né? Eu já falei isso. E esse número atômico, ele vai possuir o mesmo valor para prótons e elétrons. Então, olha esse alumínio aqui. Esse aqui, tá? Da esquerda. Ele tem o número atômico 13, né? Já falou aqui. O número atômico dele é 13. Então, se ele está no estado fundamental, olha para esse aqui. 13 é o estado 13 é o número do alumínio no estado fundamental. Então, ele possui 13 prótons e 13 elétrons. Tudo bem? Porque ele é um átomo neutro. Para ser neutro, ele tem as mesmas quantidades de prótons e elétrons. Prótons possuem carga positiva, elétrons possuem carga negativa. As cargas elas vão se anulando. Ele vai ser um átomo em estado fundamental porque possui a mesma quantidade de carga positiva e negativa. Quando eu tenho mais carga negativa ou mais carga positiva, isso eu vou chamar de íon, que é o caso do outro alumínio lá. Beleza? E eu tenho o número atômico, o número de massa, que é o próprio número. É o número que representa a massa do elemento. Tudo bem? Que representa pela letra A. Tá bom? Então, por exemplo, se eu pegar vamos dizer que na questão ele não fala o que é número atômico e o que é número de massa. Ele só te dá o valor do alumínio no fundamental e como íon. Como é que eu vou saber qual é massa e qual é número atômico? O que você vai fazer? Maior massa. O número de massa é o maior número. Beleza? Então, olha para o número de massa e você vai ver. Qual é o maior número aqui? 13 e 27. Qual é o maior? Pô, 27, né? Se é 27, 27 é o meu número de massa. Então, o outro é o número atômico. Sempre vão ter essas duas informações. E acontece quando eu tenho também uma carga. Quando eu tenho uma carga, ela também tem que ser representada. Então, se ele aqui é mais 3, representa o quê? Tem que ganhou próton? Não, não tem essa de ganhar próton. Ou ele ganha ou perde elétron. Ele ganha ou perde carga negativa, tá bom? O elétron tem carga negativa. Então, se ele tem mais 3, a carga dele é mais positiva. Se a carga dele é mais positiva, quer dizer que ele perdeu elétrons, tá bom? Então, quer dizer, se a carga dele é positiva, quer dizer que ele perdeu elétrons, tá bom? Então, aqui, se ele perdeu elétrons, ele forma um íon. O nome desse íon se chama cátion, tá bom? O íon cátion de alumínio. Então ele quer saber aqui, ó, qual é o número de prótons, de elétrons e nêutrons presentes. Primeiro, o número de prótons. O número de prótons não é alterado. Lembra? Qual é o número de massa, qual é o número atômico? O número de massa é o maior, então 27. O número atômico, então, é o 13. Então ele vai ter 13 prótons, tá bom? A carga do próton, a quantidade de prótons não é alterada no processo. Elétrons. Elétrons já é um negócio diferente. Lembra que ele perdeu 3? Se aqui o número atômico dele é 13 e ele perdeu 3 elétrons, quanto vai ser a quantidade de elétrons dele? Isso aí, 10 elétrons. Beleza, galera? E ele quer saber o número de nêutrons. Né? Tem que ser respectivamente, tá, gente? Tem uma formulinha que a gente usa na química para descobrir o número de nêutrons. A gente fala não, né? O átomo, ele é constituído de núcleo e eletrosfera. A maior massa do átomo se concentra no núcleo. Na eletrosfera a gente fala que a massa é até desprezível. Então, se eu quero saber qual é a massa, eu sei que no núcleo habitam prótons e nêutrons. Concorda comigo? Se eu somar as partículas que tem no núcleo do átomo, eu vou ter a minha massa do átomo. Então, a minha massa vai ser igual ao somatório do meu número atômico, que é o meu número de prótons,
mais o número de nêutrons. Então, se eu somar o que tiver dentro do núcleo do átomo, eu vou ter a minha massa do átomo. Por quê? Porque o que tem em volta na eletrosfera é desprezível. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu tenho o meu valor da massa, né? Meu valor da massa vale 27. Meu número atômico vale 13 e o meu N que eu quero saber. Passa o 13, 13 está somando, passa para o outro lado subtraindo, vai ficar 27 menos 13. 7 menos 3, 4, 2 menos 1, 1. Então eu tenho 14 nêutrons. 14 nêutrons. Então aqui, ó, nêutrons. 14 nêutrons. Então qual é a resposta certa aí? Letra A, né? Então, 13 prótons, 10 elétrons, 14 nêutrons. Tá bom, galera? Então, vamos uma questão aí, ó. Questão 46 do Colégio Naval 2019, do ano passado. Vamos lá. Considera as relações entre os átomos genéricos abaixo. Então, tem um carbono, tem um elemento D, um elemento E, um elemento A, um elemento B. Aqui não é carbono, não, é só um elemento C mesmo. Na química o C é carbono, que é boro, mas são elementos A, B, C, D e E, tudo bem? E aí ele fala aqui, os números atômicos e de massa de A são respectivamente. Então ele quer saber o número atômico e de massa do A, desse aqui, ó. Caramba, como é que eu vou fazer? Só que tu vai ver, tá escrito aqui, ó, isótopo, isótono, isótono, isóbaro, isótono. O que isso significa? Isso a gente chama na química de semelhança atômica, tá? Isótopo são elementos que possuem mesma quantidade, igual quantidade de próton. Isótono igual quantidade de nêutrons. Isóbaro igual quantidade de massa. Mateus, como é que eu vou lembrar disso tudo? Isótopo, P, igual quantidade de próton. Isótono, N, quantidade de nêutron. Isóbaro, B, ih, Mateus, tem nada a ver. Ó, lembra, ó, quantidade de massa, quantidade de massa. Então, isóbaro, lembra de barriga, tá bom? Lembra de barriga, isóbaro, lembra de barriga, quantidade de massa, tá bom? Então, vamos lá, resolvendo isso aí agora. Primeiro eu vou pra cá, ó, nesse sentido, a partir desse C aqui, C tá mais completinho, né? 38, 20. Lembra que o número de massa é o maior número, hein? Então, vamos lá. 38, 20. Vou usar aquela formulinha também, do A igual a Z mais N. Vou usar essa formulinha também. Ela vai ser muito útil. Então, primeiro, o C é isótono de B. Então, eu sei que B aqui só tem o número de massa, né? Então, eu sei que o C é isótono de B, tem a mesma quantidade de nêutrons. Mas quantos nêutrons C tem? Vamos lá. C tem 38, a massa de C é 38, aqui é do C, tá? 38 vai ser igual 20, que é o número atômico, mais N. N vai ser igual, passo 20 para o outro lado, vai dar 18, 18 nêutrons. Então, sei que B tem a mesma quantidade que C de nêutrons. Então, aqui ele vai ter 18 nêutrons. Eu vou deixar anotado aqui. Beleza. Ele falou aqui, ó, que B é isótopo de A. Se é isótopo, tem o mesmo número de prótons, mesmo número atômico. Então, se eu pegar e usar a fórmula aqui para B, ó, A igual a Z mais N, eu tenho o número de massa, 40, o número atômico é o que eu quero saber, e o número de nêutrons eu descobri, 18. O 18 está somando, vai para o outro lado, subtraindo, 40 menos 18. Isso vai dar o quê? 3 aqui, 10 menos dá 2, 22 prótons, que é igual ao número atômico. Então aqui, ó, já sei que A tem
22 número atômico. Falta descobrir a massa. Então um lado já foi. Agora eu vou pelo outro lado. C é isótono de D. Vou apagar aqui, ó. C é isótono de D. Já sei que C e D tem 18 nêutrons. Por quê? Porque eu descobri aqui, ó. Mesma coisa, 18 nêutrons. Aqui D tem o número atômico. Então eu vou descobrir agora qual é o número de massa de D. A igual a Z mais N. O Z do D vale 19 e o N é 18. A vai ser igual a 37, né? 37 é a massa. Beleza? 37 é a massa. 18 mais 19. Estou com dúvida. Soma aí, ó. 9 mais 8 dá 17. Mais 2, mais 1, 2, mais 1, 3. 37. Beleza? Tá. 37. Vou escrever esse aqui que é o do D. Agora, eu sei que D é isóbaro de E. Tem o mesmo número de massa. Qual é a massa de D? 37. Acabei de achar, né? Então, E vai ser 37. Beleza? 37 aqui. E agora? E e A tem o mesmo número de isótonos. Bom, eu já sei o número atômico, o número de massa, eu posso achar o número de nêutrons, né? A igual a Z mais N, vou só substituir. A é 37, igual, número de massa, 18 mais N. 18 passa para o outro lado, N vai ser 37 menos 18. 7, aqui, ó. Pede emprestado. Aqui, 17 menos 8 dá 9. 2 menos 1 dá 1. 19. Então, aqui tem 19 nêutrons. Vou escrever aqui no meio, aqui, ó. Já sei o número atômico, agora falta o número de massa. Tá do A aqui. Tá acabando, gente. Falta o A agora, né? Falta achar o número de massa. Se eu sei que, se eu somar a quantidade de nêutrons mais o número atômico, eu vou ter minha quantidade de massa, então 22, que é o número atômico, mais 19, que é o número de elétrons, de nêutrons, eu vou ter o quê? 22 mais 19. Vai dar... Soma aqui, ó. Dá 11, 3, 4, 41. Aqui vai ser a letra C. Tudo bem? Aqui ele inverteu as opções. Não entendi o porquê. Mas é 41 e 22. Tá certo. 22 é o número atômico, 41 é o número de massa. Ele só inverteu. Primeiro é massa e depois é número atômico. Mas eu não entendi, tudo bem. Mas essa é a resolução da questão. Tá bom, galera? Agora a questão de distribuição eletrônica e tabela periódica do Colégio Naval 2018. Questão 49. Então, eu tenho um elemento aí. AX mais 1 e CX mais 2. Pertence ao mesmo período da tabela periódica. Sendo assim, se B é um halógeno, é correto afirmar que A. Beleza. Tem algumas informações aqui. Eu tenho 3 elementos, tudo bem? Tem um elemento com o número atômico X, um que é X mais 1 e outro que é X mais 2. Eles pertencem ao mesmo período. Se eles pertencem ao mesmo período, eles pertencem à mesma linha, tudo bem? Na linha horizontal, bem, da tabela periódica. Vamos olhar mais ou menos como é que funciona isso daí. Primeiro eu quero olhar a tabela periódica. Bom, olhando na tabela, eu tenho 3 elementos aí. Eu tenho 3 elementos, né? O AX mais 1 e o CX mais 2. Ele falou que o B, elemento B, esse B aqui, ó, X mais 1, é um halógeno. Ele se B é um halogênio, se B é um halogênio, é correto afirmar que A. Então, B é um halogênio. Na tabela periódica eu tenho algumas famílias que eu quero apresentar para vocês. Essa família aqui do 1A é a família dos metais alcalinos. Aqui do 2 é dos metais alcalinos terrosos. Do 3 aqui é a família do boro. Aqui é a família do carbono. Aqui é da família do nitrogênio, porque são os 3 que começam as suas famílias.
O O é a família dos calcogênios. E o F é a família dos halogênios. Tudo bem? Então aqui é a família que ele está falando. Então B pertence a essa família daqui. Tudo bem? Ele pertence a essa família aí. Quem pertence a essa família possui uma distribuição eletrônica. Eu estou falando da família 7, tá, galera? Família 7. 17. Ou 7A. Quem é dessa família possui uma distribuição eletrônica NS2, NP5. O que isso quer dizer? Que ele possui 7 elétrons na camada de valência, tá? Camada de valência é a camada mais energética. Então ele possui 7 elétrons na camada de valência. Então eu já sei que B é da família 7A e tem 7 elétrons na camada de valência. Tá? Camada de valência. Então essas são as informações que eu tenho de B. Beleza? Então sobre A. Se eles estão todos no mesmo período, se B se encontra aqui, A está à esquerda. Então A é dessa família aqui. E C? C é dessa família aqui. Então eu sei que aqui está B, aqui está A e aqui está C. Então, se B tem 7 elétrons na camada de valência, A vai ter 6 elétrons na camada de valência. Porque está ao lado. E C? C vai ter 8 elétrons. Por quê? Porque está ao lado de lá. Beleza, galera? Então a gente vamos analisar aí. Então sobre A. A tem 5 elétrons na camada no último nível e C tem 7 elétrons no último nível? Não. Lembra disso aqui, ó. A tem 6 e C tem 8. A tem 6 elétrons e C tem 2 elétrons no último nível? Não. C é um metal. A é um metal e C é um não metal? Galera, todo mundo que está desse lado aqui, ó, são não metais. Todos os lados de cá são metais. De lá são não metais. Tá bom? Então A é um metal e C é um não metal? Não. Por quê? Todos esses aqui são não metais. Esses são desses daqui. São gases nobres. Mas esses aqui são não metais. A é um metal alcalino e C é um gás nobre. Gente, A está aqui, ó. Metal alcalino está aqui. Tá? A é um calcogênio e C é um gás nobre. Lembra que eu falei que é nome das famílias? Família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, família dos calcogênios, halogênios, gases nobres. Se A está aqui, então A é um calcogênio. E C é um gás nobre. Então, A é um calcogênio e C é um gás nobre. Letra E é a alternativa correta. Tá bom, galera? Questão boa. Questão boa. Bom, questão de 2017. Balanceamento de uma equação química. Questão número 34. Bom, gente, balanceamento de uma equação é sempre dada por uma mesma quantidade de reagentes e produtos. Então, dentro de uma equação química, eu tenho sempre reagentes e produtos. Então, pensa sempre vai fazer um bolo. O bolo é o seu produto. Pensa só, o bolo é o seu produto. E o que são os reagentes? Reagentes são os seus ingredientes. Então, eu reúno alguns ingredientes, faço uma mistura e com isso eu tenho o meu produto final, que é o bolo. Então, o que tiver antes da seta são os meus ingredientes. E depois da seta é o meu produto. Tudo bem? Até aí? Beleza? Só que para eu fazer um bolo, eu tenho que ter uma quantidade de cada ingrediente. Por exemplo, não posso deixar faltar um ingrediente. Se faltar um ingrediente, o meu resultado não vai ser igual. Se eu tiver mais ingrediente que outro, o meu resultado também não vai ser igual. Então, eu tenho que ter quantidades definidas de cada ingrediente para eu ter um resultado final satisfatório. Tudo bem?
Então a equação química trabalha mais ou menos dessa forma. Eu tenho que ter uma quantidade de reagente igual à minha quantidade de produtos. Então se, por exemplo, eu tenho uma quantidade, 1 mol, que a gente chama, de cada elemento no reagente, eu tenho que ter 1 mol dessa quantidade no produto. Tudo bem? Então, vamos lá olhar isso aqui, ó. A queima de magnésio com gás oxigênio emite uma luz branca, que é o flash das máquinas fotográficas. Resulta no óxido de magnésio, tudo bem? A equação dessa reação devidamente balanceada é... Então, vamos lá. Eu sei que o magnésio vai reagir com gás oxigênio, a gente sabe que o gás oxigênio é O2, e vai formar um óxido de magnésio. Bom, vamos olhar a seguinte situação. Eu tenho um magnésio, né? Aqui não tem nada, é 1. E eu tenho 2 oxigênios. E do lado de lá, eu tenho um magnésio e um oxigênio. Essa equação a gente fala que ela está desbalanceada. Por quê? Porque a quantidade de reagente tem que ser igual à quantidade de produto. Ali eu não tenho uma quantidade de oxigênio que está na mesma quantidade que nos reagentes. A quantidade de produto de oxigênio não é a mesma de reagente. Então como é que faz para resolver isso? Eu tenho que ter a mesma quantidade. Bom, pensa só. Eu tenho 2 oxigênios de cá e 1 oxigênio de lá. O que eu posso fazer? Eu só posso mexer na quantidade de mols. Essa quantidade de mols é o quanto tem daquilo ali. Tudo bem? Então, por exemplo, se aqui tem 2 oxigênios, aqui tem 1, se eu colocar um 2 aqui embaixo no índice eu tenho 1 de cada lado. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Então aqui eu vou ter 2 magnésios e 2 oxigênios. Beleza, eu resolvi o problema do oxigênio. E do magnésio? Aqui eu tenho um só. E lá eu tenho 2. Então o que eu posso fazer? Posso colocar 2 aqui também, né? Então eu vou ter 2 magnésios, 2 oxigênios, 2 magnésios e 2 oxigênios. A equação está balanceada, tudo bem? A mesma quantidade de reagentes foi a mesma quantidade de produtos. Então, qual é a opção que vai acontecer aí? Qual a opção certa? Vai ser a opção letra B, beleza? Então, 2 magnésios mais O2 vai dar 2 magnésios, 2 óxidos de magnésio. Tudo bem? A questão é bem simples, só pegar o conceito de balanceamento de uma equação química e aplicar, beleza? Vamos para mais uma questão do Colégio Naval 2018, Química Inorgânica, questão de neutralização, questão número 45. Considere as seguintes equações de neutralização total representadas abaixo. Então eu tenho 2 equações aqui, tá? Eu tenho uma amônia que reage com um hidróxido de potássio, vai formar um elemento aqui mais água, tá? Eu tenho ácido sulfúrico que com hidróxido de cálcio vai formar um sal e mais uma quantidade de água, e ele quer saber quais são esses valores. X, qual é o elemento, e Y, qual é a quantidade de água. Beleza, aqui são trabalhadas duas matérias de química. A primeira é o processo de neutralização de ácido base. E a segunda é de equação de balanceamento químico. Então vamos lá. Primeira coisa, ácido. O que é um ácido? Ácido é todo composto que, quando eu coloco em água, libera um íon H+. Então eu tenho, por exemplo, o HCl, eu vou colocar ele em água, vai liberar um H+, mais um Cl-. Se dissocia, tudo bem? Se dissocia. Esse H+, é o que indica que eu tenho um ácido, tudo bem? Por exemplo, HF, vou colocar em H2O, vai liberar um H+, mais um F-. Tudo bem? Então, liberou H+, então eu tenho um ácido. Aqui eu tenho ácido clorídrico e ácido fluorídrico. Então essa é a definição de ácido, bem resumido para vocês. E eu tenho a definição de base. Base é todo composto que quando eu coloco em água, libera um ânion OH-. Então, quando eu coloco em água, vai liberar um ânion OH-. Então, coloquei em água, liberou um ânion OH-, eu tenho uma base. Aqui. Coloquei em água,
liberou OH-. Aquele ali ainda libera 2 OH-. Então, ali eu tenho uma base. Então, se eu tiver uma dissociação que vai liberar um íon OH-, então um íon ânion OH-, eu tenho uma base. Se liberar um íon cátion H+, eu tenho um ácido. E o que acontece? Ácido e base, quando são colocados juntos, eles se neutralizam. Tudo bem? Eles deixam de ser ácido e base. Então, se eu colocar, vou usar esse aqui e esse aqui como exemplo. Vou colocar os dois juntos. Se eu colocar HCl mais NaOH, esse H aqui, esse Cl, ele se liga com Na. E o H vai se ligar com OH. Como assim, Matheus? Olha só. Se eu fosse dissociar isso tudo em água, eu ia ter H+, mais Na+, mais Cl-, mais OH-. Tudo bem? O que é mais vai se ligar com o que é menos. Então, esse aqui vai se ligar com esse e esse vai se ligar com esse. Então, quando eu tiver... Aqui, eu vou escrever de novo. HCl mais NaOH. O Na vai ligar para o Cl. Então, vai ficar NaCl mais H mais OH. HOH. Tenho 2H aqui, eu vou juntar. Então, eu vou ter H2O. Gente, NaCl é cloreto de sódio. O que é cloreto de sódio? É um sal de cozinha, não é? O sal de cozinha que a gente usa. Então, NaCl é o cloreto de sódio. Então, é um sal. É uma outra função inorgânica que a gente estuda. Então, só aqui a gente já viu 3 funções inorgânicas. Primeiro, ácido. Segundo, base. E a terceira que a gente vai ver agora. Então, se eu juntar um ácido com uma base, eu vou formar um sal e água. Tudo bem? Tudo devidamente balanceado, tá? Tudo com as quantidades certinhas. Então, essa é a definição da neutralização de ácido-base. Então, se eu juntar um ácido com uma base, sempre eu vou formar um sal e água. Vou formar sal e água. Beleza? Então, vamos olhar aqui as duas aqui. Eu juntei o HNO3 mais o KOH. Então, aqui eu tenho ácido nítrico, com a hidróxido de potássio. Então, eu vou formar que elemento aqui? Eu juntei, acabei de falar, juntei um ácido com uma base, eu vou formar o quê? Um sal. Que sal que eu vou formar? Então, você escreve a equação. O que eu vou formar aqui? Coloquei em água, vai se dissociar. Vai ficar H+, mais K+, mais NO3-, mais OH-. Positivo junta, o mais junta com menos, né? Aqui vai juntar com esse vai juntar com esse. O que vai formar? Vai formar KNO3 mais H2O. Então, KNO3 é o elemento que eu vou formar. Então, nitrato de potássio, que é um sal. Tudo bem? Então, KNO3 vai ser o que vai ser formado. Então, aqui, na primeira equação, vai ser KNO3. Beleza? E na de baixo? Na de baixo eu tenho ácido sulfúrico e hidróxido de potássio. Mais uma vez, um ácido e uma base. Um ácido e uma base. Formam um sal, mas qual é a quantidade de água? Aí a gente olha nas quantidades, aí a gente usa de balanceamento químico. Então vamos lá. Eu tenho 2 hidrogênios aqui, mais 2 hidrogênios aqui. 2 vezes 1, 2, né? Tenho 4 hidrogênios aqui. Tenho 4 hidrogênios daqui que foi para cá e tem 2 oxigênios aqui. Desculpa, 4 oxigênios daqui que foi para cá e 2 oxigênios. Então eu tenho desse lado de cá eu tenho 2 oxigênios e 4 hidrogênios. Do lado de cá eu tenho que ter a mesma quantidade. Quanto eu tenho aqui? 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Quanto que vai ser aqui para eu ter? Qual o número que vai ter que ser aqui para eu ter 4 hidrogênios e 2 oxigênios? 2, né? Se eu botar um número 2 aqui, 2 vezes 2, 4 hidrogênios, 2 vezes 1, 2 oxigênios.
vai bater com isso daqui. Então a resposta é KNO3 e 2. KNO3 e 2. Letra B. Tá bom, galera? Então só nessa questão a gente trabalhou os conceitos de química inorgânica de 3 funções, tá? De ácido, de base e de sal, tudo bem? Sobre a neutralização de ácido base, tá? De ácido base que forma o sal e a água, e também de questão de balanceamento químico. Olha só quantas coisas envolvidas numa mesma questão. Essa questão ficou muito boa, muito interessante. Bom, então galera, é isso. Esse foi mais um projeto, tá? No Colégio Naval. Espero que os conhecimentos aqui colocados possam ter agregado conhecimento para vocês. Peço que vocês façam suas anotações, que vocês estudem. Qualquer coisa é só me mandar uma mensagem, tá? Entrar em contato de alguma forma, tudo bem? Que a gente estamos aí para poder ajudar vocês nessa caminhada aí rumo à aprovação, tudo bem? Desejo a vocês sucesso e bons estudos.